Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aí especificamente de uma válvula, de uma eletroválvula direcional do fabricante SMC. É uma válvula aí bastante robusta, usada aí na área industrial. E o que acontece? Na verdade é mais para nós conhecermos um pouco o funcionamento de uma válvula como essa. É uma válvula de duas posições e 5 vias, uma, duas, três. Do outro lado tem duas saídas que é onde vai no cilindro. Então aqui eu aplico a pressão de ar, aqui e aqui é silenciador. Do outro lado tem apenas duas conexões, que é onde vai para o cilindro hidráulico. É exatamente isso. É uma válvula duplo solenoide, ela tem solenoide desse lado e desse lado. Quando ela comanda a solenoide desse lado, ela acende esse LED. Quando comanda a solenoide desse lado, ela acende esse LED. E veja que interessante, ela tem apenas um conector. E como ligar essa válvula então, se ela é uma válvula de duplo solenoide e tem apenas um conector? Esse é um conector DIN, são de 4 pinos, um pino dele é o terra. E é exatamente por causa disso que nós vamos então falar um pouco dessa válvula. Essa é a VFS 6110R 5DZ, uma válvula aí 5 vias e duas posições. É para comandar um cilindro pneumático aí de dupla ação, tanto comanda o avanço quanto o recuo desse cilindro. É uma válvula robusta, uma válvula que por ela ser uma válvula grande, ela tem uma vazão de ar grande também, por isso que é aplicado aí na área da indústria aí para movimentar cilindros pneumáticos grandes. E como ligar então a parte elétrica dessa válvula? Tem aqui um esquema de ligação, né? Então o conector daquela válvula é exatamente essa ligação aqui. Ele é um conector de 4 pinos. No caso, nós vamos falar especificamente de uma válvula de alimentação 24 VCC, que é o caso da válvula que nós usamos. Então, aquele conector lá, esse conector aqui é exatamente essa ligação aqui. Veja, aqui ele está apresentando aqui os 4 pinos, o pino terra, que é o pino mais largo, e os demais pinos que são mais estreitinhos, e eles têm um ângulo a cada lado. Então é onde vai aplicar a alimentação elétrica. Então o pino 3 é comum tanto para solenoide A quanto para solenoide B. O pino 3 é comum, veja, ele é comum. O pino 1 comanda a solenoide A, o pino 2 comanda a solenoide B. Então ela é ligada com apenas 3 fios. O comum, o que seria um fio comum? Se eu tenho um CLP PNP que vai comandar essa válvula, então o fio comum seria colocado aqui o 0 volts, seria ligado 0 volts no pino 3. Então quando o CLP for comandar a solenoide A, ele manda 24 volts aqui. Do 24 volts que o CLP está mandando para o pino 3, que é o comum que está ligado aí o 0 volts, vai dar diferença de potencial, então vai comandar a solenoide A. Quando o CLP enviar, então, obviamente que ele vai cortar o sinal aqui para depois comandar o sinal na solenoide B. Aqui nós não estamos falando da parte de execução do projeto, mas mais para nós entendermos o funcionamento da válvula. Então, na outra solenoide a mesma coisa. O pino 3 sempre vai estar com 0 volts aqui. Então, quando o CLP enviar o 24 volts aqui no pino 2, então ele vai comandar a solenoide B. E se o meu CLP é um CLP NPN,
No caso aqui, nós temos na empresa lá um CLP NPN que comanda uma válvula como essa. E então, quando o CLP é NPN, então o meu pino 3 aqui, eu mando um 24 volts direto no pino 3. E então, o CLP, quando ele for comandar a solenoide A, ele vai enviar 0 volts para o pino 1. Então, ele mandando 0 volts para o pino 1, já estou com 24 volts no pino 3, então ele vai comandar a solenoide A. Ele vai cortar o sinal aqui quando ele precisar comandar a solenoide B, ele vai deixar de comandar a solenoide A. Então, quando ele for comandar a solenoide B, então ele vai enviar os 0 volts no pino 2. Então, se eu já estou com 24 volts no pino 3 e o CLP enviando 0 volts no pino 2, então ele comanda a solenoide B. Eu espero ter ficado claro essa questão. Eu dei exemplo dos dois CLPs aí. Eu sei que é um pouco confuso CLP, PNP e NPN, mas nós temos outros vídeos aí falando um pouco sobre essa questão de PNP e NPN também. Esse vídeo é mais para nós entendermos como ligar essa solenoide aí, por ser uma válvula de duplo solenoide com apenas um conector. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais.